O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 15, nos falam de uma grande controvérsia a respeito da circuncisão dos gentios. Diz o verso 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E Paulo e Barnabé defendiam um outro posicionamento. À medida que gentios iam sendo salvos pela palavra do Senhor, houve essa controvérsia. E qual o caminho a ser seguido? Pedro, tomando a palavra, ele diz no verso 11 desse capítulo 15: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro defendeu este posicionamento. E na sequência, temos um outro posicionamento que foi do apóstolo Tiago, que era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, e ele pôde dizer, a partir do verso 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Nesse ponto, Tiago vai observar palavras que estão em Amós, capítulo 9, verso 11 e 12, que foram ditas lá no passado, dizendo a respeito dos gentios. E nós podemos nos incluir como povo gentil. E daí diz no verso 16: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos, ou desde a eternidade. Então, palavras proféticas pronunciadas pelo profeta Amós, que um dia seria restaurado o tabernáculo de Davi. E como seria esse tabernáculo? Essa é a nossa grande pergunta para a nossa meditação no dia de hoje. O tabernáculo de Davi foi estabelecido logo após Davi ter sucedido Saul como rei. A história nos mostra que a Arca do Concerto, que representava a presença e o poder de Deus, havia sido capturada pelos filisteus. Após uma série de pragas,
os filisteus retornaram esta arca a Quiriate-Jearim, onde ela permaneceu na casa de Abinadab. Davi desejava a presença manifesta de Deus com ele e o povo de Israel. Então, o que Davi fez? Ele procurou levar a arca do concerto, a arca para Jerusalém, e ali colocá-la numa tenda no Monte Sião. Ele queria que a arca pudesse ficar próxima do povo. Anteriormente à sua captura pelos filisteus, a arca havia sido alojada no tabernáculo de Moisés. E esta arca era bem guardada, era localizada na câmara interior, chamada de o Santo dos Santos. Ninguém, exceto o sacerdote, era permitido entrar na presença da arca. E somente ele, uma vez por ano, tinha de salpicar o sangue de um animal sobre o propiciatório que cobria a arca. A palavra de Deus nos diz aos Hebreus, capítulo 9, a respeito deste procedimento que o sumo sacerdote fazia. E assim o povo, era a intenção de Davi, que o povo pudesse se aproximar mais intimamente da arca da presença do Senhor. O povo, na época de Moisés, podia se aproximar somente até o pátio externo do tabernáculo para apresentar seus sacrifícios e adorar a Deus. Mas o tabernáculo de Davi marcava uma mudança revolucionária daquele sistema de separar Deus do povo. Sem violar o espírito da lei de Moisés, Davi então cultivou um espírito de intimidade entre o povo e o Senhor. Essa era a intenção de Davi ao realizar essa colocação da arca do Senhor ali no Monte Sião, ali na cidade de Jerusalém. Qual seria o grande significado desta restauração do tabernáculo de Davi? Como diz aqui Tiago dizendo, corroborando com as palavras de Pedro, ele diz no verso 16 de Atos capítulo 15, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O grande significado do tabernáculo de Davi estava no fato de que a arca representava a verdadeira presença de Deus. Estava de volta entre o povo de Jerusalém. Antes, essa arca estava nas mãos dos filisteus. Era um lugar que somente o sumo sacerdote podia adentrar. Mas agora estava entre o povo de Jerusalém. E o povo era ensinado por Davi a adorar a Deus com louvores, com ações de graça e com grande júbilo, grande alegria. Davi estabeleceu ministérios nesta adoração. Podemos distinguir 16 ministérios que foram ordenados por Davi para atuar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Era algo ininterrupto. A adoração a Deus, o louvor, as ações de graças eram contínuo entre o povo de Israel. Nenhum dos ministérios estavam relacionados com culpa ou condenação.
todos esses ministérios refletiam o reconhecimento da misericórdia e da bondade de Deus e a sua incondicional aceitação de todos que se aproximassem desse ministério pela fé. Daí a restauração do tabernáculo de Davi. Hoje podemos aplicar para as nossas vidas. Significa largar o legalismo, a mentalidade de julgamento e de condenação, voltando-se para o povo da igreja e sabendo que Deus é um Deus de amor, um Deus que busca os pecadores. Nós podemos ler aos Hebreus capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui vemos um paralelo entre os sacrifícios do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Agora nós podemos também estarmos, através de Jesus, no lugar santo dos santos, lugar privilegiado. E o autor aos Hebreus diz mais: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o nosso coração purificado da má consciência. E isso é o que o Senhor Jesus faz na obra de justificação das nossas vidas e lavado o corpo com água pura, que é a sua palavra. Nós devemos guardar essa grande esperança, essa restauração, como nós encontramos nessas palavras que tanto Amós como o próprio apóstolo Tiago puderam expressar ali nesse concílio da cidade de Jerusalém. Dessa maneira, o povo hoje em dia é convidado a também fazer parte deste tabernáculo de Davi. O Senhor tem restaurado este tabernáculo. O Senhor tem firmado o seu concerto com Davi e, através do Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, nós podemos ter esse grande privilégio. Como está a sua vida, prezado ouvinte? Como está a sua adoração a Deus? Não existe vários caminhos, só existe um caminho de sermos restaurados na nossa adoração a Deus, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o grande convite que a Bíblia nos mostra é o Senhor convidando todos para se voltarem a Ele, para deixá-lo limpar todos os nossos pecados e para recebermos o frescor que vem ao estarmos na verdadeira presença do Senhor. Que maravilha quando podemos fazer parte deste quadro tão importante que o Senhor vem restaurar as nossas almas. E Pedro, quando fez o discurso ali no templo, depois da cura de um coxo, ele pôde dizer em Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados
os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Dessa maneira, esses tempos de refrigério, nós só podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar falando ao seu coração e que você seja também incluso neste tabernáculo que foi restaurado por Davi através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o seu coração se quebrante na presença de Deus e que você abra o seu coração para receber o Senhor Jesus como aquele único e suficiente Salvador que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Vamos orar. Senhor, que a tua graça esteja sobre os nossos ouvintes e que os corações sejam quebrantados pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e assim novas criaturas sejam restabelecidas no poder que há, na autoridade que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.